Girando os destaques, mais um contato com o Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Viga, hoje foi solto o ex-chefe da Polícia Civil aí do estado fluminense, o Alan Turnovski, não foi? Foi sim, meu caro Daniel. Voltando aqui novamente a nossa conexão, né, sendo reestabelecida devidamente. O fato é que o Alan Turnovski, que tinha sido preso recentemente, estava detido desde o início desse mês em um presídio em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, acusado de ligação com a contravenção aqui no Rio de Janeiro, que teria também planos, segundo investigações do Ministério Público, para exterminar, para assassinar aquele que é considerado o maior contraventor aqui do estado, o Rogério Andrade, que foi preso recentemente na Operação Calígula, conduzida pelo GAECO do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Ele conseguiu um alvará de soltura, um habeas corpus, depois de inúmeras tentativas. Esse alvará foi concedido pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não havia mais elementos para a manutenção de Alan Turnovski atrás das grades na prisão. Agora tem um detalhe importante, viu, Daniel, Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Turnovski é candidato a deputado federal na eleição de depois de amanhã, do próximo domingo. Saiu da prisão fazendo V de vitória, com o bottom já da sua candidatura a deputado federal, mas contra ele pesam essas duras acusações e denúncias de que teria ligação com a contravenção, teria montado um esquema para corromper outros policiais que fariam uma espécie de vista grossa à ação do jogo do bicho e da contravenção aqui no Rio de Janeiro, e diz também o Ministério Público que ele estaria arquitetando, junto com outro delegado que foi preso recentemente, Maurício Demétrio, a execução daquele que é considerado o maior contraventor do estado do Rio de Janeiro, Rogério Andrade, sobrinho do falecido, finado Castor de Andrade, muito conhecido por aqui, viu, Daniel? Pois é, decisões em cima da risca, né, Viga? Peculiaridades das eleições aqui no Brasil. Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, com as últimas informações do estado fluminense. Obrigado, Viga. Boa noite. Agora, deixa eu chamar o Rodrigo Constantino, que é do Rio de Janeiro e sempre está acompanhando esse vai e volta de candidatos e depois não são candidatos. No caso do delegado e ex-secretário de Polícia Civil, como o Viga explicou, o Alan Turnovski, embora ele esteja respondendo a esse processo, continua sendo investigado por essas suspeitas de ligação com o crime organizado, com contraventores. Ele ainda está apto a concorrer às eleições. Só que isso só deixa a cabeça do eleitor ainda mais confusa, né, Constantino? Sem dúvida, né? O caso do Rio é um caso muito peculiar, porque existe bandidagem na política em todo lugar, mas no Rio parece que a política virou uma extensão da bandidagem mesmo, né? E tem muito problema. Agora, existem aqueles candidatos que tem muita gente com dúvida se pode ou não votar por conta dessas incertezas. Um deles é o próprio Daniel, né? Silveira, que sai candidato ao Senado, e tem muita gente na dúvida como é que vai ser computado esse voto. Se ele não puder assumir, se assume o suplente, se vai ao segundo lugar, porque aí tem o voto útil, que o Romário seria apoiado pelo presidente Bolsonaro para não deixar a esquerda chegar ao poder. Então essas dúvidas permanecem, e seria muito bom se a própria Justiça Eleitoral desse mais transparência e celeridade para explicar, né, e deixar claro o que acontece nesses casos dúbios para o próprio eleitor.